meus queridos! Hoje iremos tratar sobre casamentos, bem como os seus efeitos jurídicos. Obviamente, casamento é uma união entre duas pessoas, mas nesta aula trataremos dos casamentos entre pessoas de nacionalidades ou domicílios distintos. Ou seja, há uma necessidade de reconhecer a lei aplicável a essas relações jurídicas. Nas questões de fundo, quando se tem a capacidade dos nubentes para contrair matrimônio, e as questões de forma, habilidades, formalidades, celebração, qual lei devemos aplicar quando há nacionalidades distintas em um matrimônio? Vamos iniciar falando sobre a capacidade para casar que cada nubente tem. O elemento de conexão, como vimos na última aula, é exatamente a lei do domicílio, que está no artigo 7º caput da LINDB. Exemplo, o brasileiro deseja casar com uma pessoa domiciliada no Paraguai. Deverá verificar se a pessoa está habilitada para casar. No Brasil, a maioridade, a capacidade plena, com 18 anos completos, conforme o Código Civil. Conforme a lei de domicílio desse brasileiro, ele tem capacidade para casar. Se a pretendente que ele almeja contrair casamento do Paraguai, é necessário ver qual a idade que ela tem capacidade para se casar. No Paraguai, conforme o artigo 36 do Código Civil deles, a maioridade se atinge aos 20 anos. Então é necessário entender que há uma divergência e conforme a lei do domicílio dela, ela ainda não é considerada capaz para contrair casamento. Nem sempre a lei de um país vai ser igual à lei de outro país. Nesse sentido, a nubente, que é do Paraguai, não tem capacidade ainda para se casar. Sendo assim, o casamento não pode ser feito. Quanto aos impedimentos e formalidades, nós temos o parágrafo 1º do artigo 7º da LINDB, que diz: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira, quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades de celebração. Ou seja, na celebração nós temos locus regit actum. A lei do local rege o ato. Então, se for celebrado no Brasil, vai ser conforme a lei brasileira. Se for celebrado no Paraguai, vai ser conforme a lei paraguaia. Se for celebrado na China, vai ser conforme a lei chinesa. E assim, conforme em cada país, dependendo da sua lei interna. Conforme a LINDB, aqui a lei do domicílio vai reger. Se for no Brasil, a lei tem que ser brasileira. Qualquer que seja a nacionalidade ou domicílio dos noivos, o casamento no Brasil deve preencher os requisitos legais do Código Civil brasileiro. Mas, e o casamento realizado no exterior? Há pessoas que são domiciliadas no Brasil, mas se casam no exterior. Deve ser aplicada a lei do local de sua celebração, mas há a obrigatoriedade do registro no Brasil de assentos de casamento celebrados no estrangeiro. Artigo 1544 do Código Civil. Há lá um prazo de 180 dias a partir da volta de um ou ambos os cônjuges, só para garantir que o casamento feito no exterior tenha efeitos no Brasil. Há também casamento consular. Nesse tipo de casamento, os brasileiros no exterior ou estrangeiros no Brasil podem casar perante as autoridades consulares de seus respectivos países. Ou seja, eles vão procurar uma autoridade brasileira, no caso o consulado, no país estrangeiro. Ou os estrangeiros vão procurar o consulado do seu país aqui no Brasil. E assim vai ser aplicada a Lei Nacional dos Nubentes. É a única exceção à regra, pois a aplicação da lei vai ser a da nacionalidade dos nubentes. Por exemplo, um casal que esteja em país que só admite o casamento religioso e que, para a realização do matrimônio, devam comprovar que pertence à religião oficial do Estado. Sendo assim, eles podem procurar o consulado do seu país, sendo brasileiros, se forem brasileiros, e lá realizar o casamento como se estivesse no Brasil, com efeitos no Brasil.
O casamento consular de brasileiros no exterior é regido pelo artigo 18 da LINDB, que tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Os nubentes devem ser brasileiros e tem que haver o registro em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, na sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. A autoridade consular tem que ser de carreira e as formalidades e impedimentos serão da legislação brasileira. A legislação do país em que se situa o consulado tem também que admitir a celebração no referido órgão. Claro que o princípio de soberania de cada estado sempre aparece no nosso dia a dia. Você não pode se casar conforme a lei brasileira na China, se a China não admitir que você se case lá conforme a lei brasileira. Cada país tem as suas leis, tem os seus impedimentos e suas formalidades que devem ser respeitadas. Mas como fazer para o casamento consular de estrangeiros no Brasil? No que tange ao casamento consular de estrangeiros, temos a autorização no parágrafo 2º do artigo 7º da LINDB. Ambos os nubentes devem ter idêntica nacionalidade estrangeira, ou seja, ambos devem ser do mesmo país. E a qualificação da nacionalidade dá-se à luz da legislação do país da autoridade celebrante. Nubentes com nacionalidades diferentes, infelizmente não há essa opção. Eles terão que respeitar as normas da Lex Loc, ou seja, da lei local. Nessa aula, vimos as espécies de casamento e como deve-se proceder em cada uma delas no que tange o direito internacional privado. Na próxima aula, iremos estudar o regime de bens do casamento e o que fazer quando a história de amor, infelizmente, acaba em comédia e acaba ocorrendo divórcio. Casos de família, eu avisei a vocês. Espero que tenham gostado e aprendido. Até o próximo vídeo.